Olá, amiguinhos da Terceira Literária. Para que a gente entenda o que eu vou propor para vocês, o livro que eu vou propor para vocês, é preciso que primeiro eu explique para vocês o que é mimetizar. É um termo biológico, né, que se é dado para aqueles animais que se confundem com, com as plantas, que se confundem, por exemplo, com uma pedra, com qualquer coisa. Ele usa isso para se proteger. É uma maneira de se disfarçar e se proteger, tá certo? Então, eles usam isso, o mimetismo, tá bom? Então, o cara que eu vou elencar para vocês como o escritor, né, o George Well, ele é alguém que se valeu dessa condição dos animais, do mimetismo, tá certo? E lá no meio, na metade da Segunda Guerra Mundial para o final, ele criou uma obra que foi publicada no ano de 1945 e ele chamou essa obra de A Revolução dos Bichos. E depois dele fazer esse livro, ele ficou com ela sendo rejeitadas por muitas editoras, porque era uma narrativa que causava desconforto, né? E satirizava com muita bravura, certo? A ditadura stalinista da época, né? E os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazifascista. E, de fato, as referências que ele tem era o seguinte: o despótico Napoleão seria Stalin, o banido Bola de Neve seria Trotsky. E os eventos políticos eram expurgos, instituição de um Estado policial, deturpação tendenciosa da história, e esse evento todo aconteciam de modo mimetizado. Mimetizavam com os que estavam em curso na União Soviética, com o acirramento da Guerra Fria, com as mesmas razões que causaram constrangimento na época de sua publicação. E aí levaram a Revolução dos Bichos a serem amplamente usada pelo Ocidente na década seguinte como arma ideológica contra o comunismo, né? O próprio eu, do qual eu falei para vocês, ele era adepto do socialismo e também de qualquer forma de manipulação política. Ele sentia-se incomodado com a utilização de sua fábula como panfleto, que era usada como se fosse uma moeda de troca por algumas pessoas, porque queriam fazer daquele texto o texto da sua bandeira. Né? Então ele se incomodou com isso, né? esse panfletismo com a história dele. Aí depois das profundas transformações políticas que mudaram a fisionomia do planeta nas últimas décadas, a pequena obra dele, de Orwell, pode ser vista sem aquele viés ideológico da época, reducionista. Mais de 60 anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria perene sobre o que acontece no nosso meio, né? E depois dessas transformações políticas que a gente viu acontecendo, é, essas fraquezas humanas vêm levando à corrosão dos grandes projetos da revolução política. É irônico que ele, como escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais para fazer os personagens da história dele. De certo modo, ele usou da inteligência dele, a inteligência política dele, principalmente do envolvimento político dele com a nação a qual ele fazia parte, e pegou os bichos e humanizou esses bichos. Sem lembrar ele que isso poderia ser uma forma de colaborar com o pensamento humano, onde, humanizando os animais, ele estava fazendo a gente fazer a camuflagem do que era o pensamento do homem. E que o homem estaria agora vivendo o revanche, né? Que era a natureza animalesca, tomando para si essa natureza animalesca, tá certo? Então, pegando essa ideia do Orwell, vocês vão lendo esse livro que tem poucas páginas. Se não me falha a memória, ele tem 144 páginas, que eu peguei a forma mais condensada,
Coloquei em PDF, baixei em PDF e vou mandar para vocês. Quem fizer parte da eletiva, pega essa parte, baixe para você e vá lendo e vá separando aquilo que você achar mais interessante, que no próximo encontro da gente eu quero que vocês mandem para mim a frase que você escolheu para o próximo encontro, tá certo? Um abração e que seja tudo bem, que dê tudo certo.